Boa noite. Boa noite. Violência em São Paulo. Manifestação no Rodoanel acaba em acidente, caminhões incendiados e uma morte. Na Zona Norte, o ônibus é queimado e comerciantes fecham as portas após suposta ordem de bandidos. E os casos de roubos seguidos de morte crescem 40% no estado. O projeto da meta fiscal só deve entrar em votação no Congresso amanhã. Gastronomia do bem. Chefes fazem lanchinhas especiais para quem doa sangue. Secretaria da Segurança Pública divulga os dados da violência em São Paulo. O roubo de carros caiu, mas o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, subiu. O número de ocorrências de roubo de veículos caiu 12,5% em outubro em comparação ao mesmo período do ano passado. É a quinta queda consecutiva. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Fernando Grella, atribuiu os números à nova lei dos desmanches criada para combater a venda irregular de veículos e peças. Dos 113 desmanches fiscalizados, 108 foram fechados só aqui na capital por alguma irregularidade. Quando a lei entrou em vigor em julho deste ano, havia uma expectativa que o número de latrocínios também fosse cair, já que esse tipo de morte geralmente está relacionada às tentativas dos criminosos de levarem os automóveis. Mas isso não aconteceu. Os casos de latrocínio subiram 41% aqui na capital. Nós temos 5 meses ou 4 meses de aplicação da lei, não é? É muito pouco tempo ainda, nós temos muitos estabelecimentos ainda para serem fiscalizados e eventualmente lacrados. Na Argentina, o efeito da redução disso daí levou mais de 5 anos. Nós precisamos de um tempo maior. Os dados da criminalidade foram divulgados nesta tarde pela Secretaria de Segurança Pública. Os homicídios tiveram crescimento de 3,7%. Os roubos, em geral, registraram mais uma alta de quase 20%. Foram 2.200 casos a mais em outubro deste ano em comparação ao mesmo período de 2013. Para o secretário, a alta é um problema nacional e tem mais relação com a legislação do que com o policiamento. Quem comete um assalto com arma recebe uma pena de 5 anos e 4 meses. Né? O latrocínio é punido com pena de 15 anos, a pena mínima de 15 anos. Nosso sistema é falho. Você precisa que uma pessoa seja morta para ela receber uma pena de 15 anos. E, no entanto, nós toleramos que alguém use um revólver para quase matar uma pessoa num assalto, para receber uma pena de 5 anos e 4 meses e ficar 1 ano preso e depois ganhar a liberdade. Está errada essa lógica. Levantamento da Polícia Rodoviária Federal aponta recorde de pontos de exploração sexual de menores em rodovias do país. De acordo com o mapeamento feito entre 2013 e 2014, o país possui 1.969 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes. O dado representa aumento de 9% em relação ao apurado no levantamento anterior, entre 2011 e 2012. Entre as regiões do país, o Sudeste apresentou mais áreas de vulnerabilidade, com 494 pontos. Em seguida, aparece o Nordeste, com 475 pontos, seguido da região Sul, com 448. No Centro-Oeste foram registrados 392 pontos e no Norte, 160. Os estados com maior número de municípios com pontos críticos são Minas Gerais, com 313 áreas, Bahia, com 216 e Pará com 179. A BR-116, rodovia que corta estados do Sudeste e do Nordeste, é a pista com maior número de áreas, são 243. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os pontos considerados vulneráveis pelo mapeamento são ambientes ou estabelecimentos em que há adultos se prostituindo, falta de iluminação e ausência de vigilância privada, além de serem locais de parada de veículos e consumo de bebida alcoólica. Choveu forte em São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergência chegou a emitir alerta para enchentes. A cidade teve pontos de alagamento e o metrô circulou com velocidade reduzida. E essa chuva deve continuar nos próximos dias. Vamos aos detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O
ficar mais abafado e com o calor aumentam as chances de chuva forte. O sol vai aparecer entre nuvens e como elas estarão mais carregadas amanhã, a previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora em todo o estado. E pode chover forte de forma pontual. Os termômetros batem na casa dos 31 graus em Presidente Bernardes, faz 31 também na cidade de Araraquara e na faixa leste o tempo fica mais fresquinho. 25 graus amanhã em Caraguatatuba e também em Santos. Para a Grande São Paulo, há expectativa de chuva para as regiões dos reservatórios. A máxima amanhã vai ficar em torno dos 25 graus aqui na capital paulista. Na quinta, esquenta, vai a 27. E na sexta-feira, apesar do tempo firme, a máxima prevista é de 25 graus por causa da nebulosidade. 3 jovens lançam um guia com um novo olhar sobre o centro de São Paulo. A publicação mostra detalhes quase despercebidos por quem passa com pressa pela região. Uma área com rica arquitetura e cheia de histórias curiosas. O cenário é bem conhecido, assim como as esquinas principais. Já as histórias dos prédios e monumentos do centro da capital... Não conheço, não. Muito vagamente, muito pouco. Escondidos em meio ao aglomerado de construções antigas, estão detalhes que fazem parte da história de São Paulo. Caso da escultura Beijo Eterno, que fica no Largo São Francisco e homenageia o poema homônimo de Olavo Bilac. Ela retrata o beijo entre uma francês e uma índia, ambos nus. Graças a isso, ela não foi bem aceita na sociedade, ela foi feita na década de 20, né? E entre a década de 20 e a década de 60, ela esteve numa itinerância por vários pontos de São Paulo, Pacaembu, Cambuci, Túnel da 9 de Julho, até que, durante o momento que ela estava guardada no galpão da prefeitura, os estudantes da Faculdade de Direito literalmente roubaram a estátua, pegaram, se apropriaram da estátua e puseram aqui. Estas e outras curiosidades são fruto da pesquisa que Francesco realizou para complementar o trabalho dos designers gráficos Fernando e Rafael. A publicação Triângulo São Paulo, um guia para se perder no centro. O guia traz 31 pontos do triângulo formado pela Praça da Sé e os largos São Francisco e São Bento. A publicação traz uma abordagem diferente do patrimônio arquitetônico e cultural do centro de São Paulo, a começar pelas fotos feitas pelos designers, que captam detalhes, por vezes imperceptíveis, dos locais. A gente resolveu modificar os nomes desses lugares para que as pessoas não busquem essa preconcepção que elas têm. Elas fiquem curiosas em relação às novidades que a gente traz. Como a fachada do prédio Ouro para o Bem de São Paulo, que remete à bandeira da cidade. O edifício foi construído em 1935 com o dinheiro remanescente das arrecadações feitas para a Revolução de 32. E é justamente por esse triângulo central que circulam milhares de pessoas todos os dias. Normalmente com o endereço certo. E aí, na pressa, é difícil poder parar para observar a arquitetura do centro da capital. Difícil vir no centro de São Paulo, nem ando aqui direito. E agora, hoje o que eu estou observando é muito bonito. Só quando está a pé mesmo? É, quando está a pé. Hoje foi um caso à parte. Medo na zona norte de São Paulo. Hoje à tarde, comerciantes fecharam as portas após boatos de um suposto toque de recolher. Moradores ficaram assustados. Um ônibus foi incendiado na Avenida Zaquinarque. Ninguém ficou ferido. O protesto aqui na Zona Norte deixou a Avenida Zaquinarque completamente bloqueada nos dois sentidos, tanto em frente ao DEIC quanto em frente aqui ao conjunto habitacional Singapura. Algumas pessoas atearam fogo a um ônibus. Segundo a polícia, ninguém ficou ferido. Eles também incendiaram um carro, um Uno, que segundo o proprietário tinha sido furtado na sexta-feira passada. O comércio também fechou as portas mais cedo por causa de um boato de toque de recolher. O motivo de toda essa movimentação ainda está sob investigação. A primeira hipótese seria a morte de um comerciante de uma pizzaria no Jardim Brasil, aqui na Zona Norte, que foi baleado no domingo por 2 homens que estavam em 2 motos e que passaram pelo estabelecimento atirando. A segunda hipótese é a prisão, nesta terça-feira, do comandante do tráfico de drogas aqui da Zona Norte, também de Guarulhos, Márcio Geraldo Alves, conhecido como Buda, e que estava foragido desde 2010. Ele foi preso nesta terça-feira.
O secretário de Segurança Pública do Estado, Fernando Grella Vieira, disse que todas essas supostas motivações estão sendo investigadas. Nós recebemos informações, mobilizamos forças policiais, não há nada de concreto, há informações, tá? E em razão dessas informações, por medida de cautela, nós fizemos as mobilizações das polícias. Nós não temos ainda a identificação do motivo, né, desses boatos, dessas informações. Nós estamos analisando esses fatos. E um ajudante de caminhoneiro morreu atropelado durante protesto hoje à tarde no trecho oeste do Rodoanel. O ato, por volta das 4 da tarde, bloqueou os dois sentidos da rodovia por cerca de 2 horas. 3 carretas e um carro foram incendiados. De acordo com a Polícia Militar, moradores da região entraram na pista e incendiaram os veículos em protesto contra a prisão de um suspeito de estupro. O ajudante de caminhoneiro foi atropelado após descer do veículo durante o tumulto. Noite de fúria na cidade americana de Ferguson. A violência explodiu depois de um júri decidir não indiciar um policial branco pela morte de um jovem negro. Multidões enfurecidas se reuniram ao redor do departamento de polícia em Ferguson, no estado do Missouri. A violência explodiu depois de o júri, formado por 9 brancos e 3 negros, decidir que não havia provas para acusar o policial Darren Wilson pela morte de Michael Brown, de 18 anos. O crime aconteceu em agosto. O jovem negro estava desarmado. A cidade de Ferguson, de maioria negra, se transformou em zona de guerra. Apesar dos apelos por calma do presidente Barack Obama e da família de Michael Brown, lojas foram saqueadas e pelo menos 25 prédios e veículos foram incendiados. Houve tiroteio intenso. Mais de 60 pessoas foram detidas. Não há registro de feridos graves. Após a noite de caos, o governador do estado anunciou que estava mandando mais tropas da Guarda Nacional para reforçar o policiamento. Protestos pacíficos foram realizados em todo o país, incluindo Nova York, Chicago, Seattle, Los Angeles, Oakland e na capital Washington. O Departamento de Justiça está conduzindo 2 investigações. Uma delas pretende determinar se o policial Wilson violou os direitos civis e a outra para avaliar os números do Departamento de Polícia com relação às minorias. E os ativistas americanos organizam manifestações para hoje em pelo menos 125 cidades de 37 estados e também no Canadá. O movimento leva apoio à família do adolescente Michael Brown e acusa a polícia de violência e injustiça racial. São Paulo é a região metropolitana com índice de desenvolvimento humano municipal mais alto do país, de acordo com o Atlas Brasil, que foi divulgado hoje. O levantamento comparou indicadores de 16 regiões brasileiras. Os extremos lado a lado. Em São Paulo é assim. A riqueza é vizinha da pobreza. Contradições que aparecem na paisagem e nos dados do estudo Atlas Brasil. O levantamento calcula o índice de desenvolvimento humano, que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo do 0, pior o desenvolvimento humano. Quanto mais próximo de 1, melhor. São avaliados dados de saúde, renda e escolaridade. A região paulista alcançou a nota 0,794. Na média, uma nota alta, mas que guarda muitos contrastes. Moro em Pirituba. Onde a gente mora tem muita periferia, né? E o pessoal não sabe se comportar. Eu trabalho aqui no Brooklyn e moro em Pirituba. Mas aqui as pessoas são mais escolarizadas, mais educadas. Falta algum serviço lá onde você mora? Saúde, por exemplo? Não é tão bom. Tanto que eu não procuro naquela área. Em alguns lugares aqui de São Paulo, como por exemplo a região da Berrini, o IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, chega a 0,96. É um índice superior ao registrado na Noruega, que é o primeiro país do ranking global de desenvolvimento. Enquanto isso, aqui mesmo na Zona Sul, outras regiões que ficam a poucos quilômetros daqui têm esse mesmo índice na casa de 0,62, ou seja, inferior ao registrado no Iraque. Apesar dessa grande diferença nas regiões da cidade, a boa notícia é que, segundo os números divulgados agora, essa desigualdade tem diminuído. Em 2000, o menor índice da cidade não atingia nem meio ponto e o melhor era 0,93.
Atualmente, segundo o estudo, as regiões mais abastadas de São Paulo ficam em áreas da subprefeitura de Pinheiros, como os bairros do Itaim Bibi, Jardim Paulistano e Vila Madalena. Já nos mais pobres, estão na região do Extremo Sul, como o Jardim Capela e Itaquera, na Zona Leste. Quando se trata de expectativa de vida, os habitantes de uma mesma região metropolitana podem apresentar diferença de até 14 anos. Aqui na capital, na área com melhor pontuação, os habitantes vivem em média 82 anos. Nas regiões com pior desempenho, a vida média é de 69. O desafio agora é transformar os números em percepção nas ruas. Precisa mudar muita coisa ainda. O brasileiro precisa ter uma educação melhor ainda. Apaixonados por São Paulo, amigos decidem cuidar da cidade, fazendo serviços de manutenção em alguns locais de forma voluntária. O trabalho é registrado em vídeo e divulgado na internet para incentivar ações semelhantes. As equipes da prefeitura que cuidam das áreas verdes se preparam para mais um dia de trabalho. A maior demanda é a poda de árvores. De janeiro a outubro deste ano, o departamento já atendeu mais de 87 mil pedidos. E este é apenas um dos serviços feitos diariamente na capital paulista. Nós temos a limpeza urbana, propriamente dita, que é a varrição de rua, a capinação, a remoção de entulho e grandes objetos que são descartados irregularmente nas vias, a limpeza manual e mecanizada de córregos também. É muito serviço. Hoje a gente tem mais ou menos umas 1.400 ordens de serviço para serem executadas. Mas se na maior cidade do país o que não faltam são serviços de manutenção espalhados pelas ruas, tem também muita gente disposta a colaborar. E o mais interessante, sem receber nada em troca. É o que decidiram fazer esses 3 amigos. Eles percorrem a cidade pelo menos uma vez por mês com um nobre objetivo: consertar o que um dia já foi útil para a comunidade. É muito básico o material que a gente precisa, é prego, corda, martelo, são alicate, arame, sabe? São coisas que a gente tem. Em poucos minutos, o que estava destruído volta a funcionar perfeitamente. Felipe e Gustavo são cineastas e filmam todas as intervenções feitas pelo grupo. Os vídeos vão para o site do projeto Serviços Gerais. Desde 2011, quando o trabalho começou, já foram feitos muitos consertos. Em cada reparo de uma lixeira, por exemplo, a cidade economiza R$100. Tem também manutenção de placas de trânsito, restauro de ruas, corte de grama. As gravações são mais do que um simples registro do trabalho. Questionar a relação que a gente tem com a cidade, uma relação acomodada, passiva. E acho que o mérito dos serviços gerais é provocar essa relação e, de repente, mostrar um caminho para uma relação mais ativa e mais participativa. Atitudes simples, mas que fazem toda a diferença. Você está participando de uma melhora, por menor que seja ela que você faça ali do lado da sua casa, você está participando para que todos tenham uma cidade, um lugar bacana para se viver. E a Prefeitura informa que, com exceção da poda de árvores, não há nenhuma restrição para esse tipo de atividade voluntária. Deve ficar para amanhã a votação do projeto de lei que derruba a meta fiscal do governo. Segundo o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, do PMDB, a matéria deve ser analisada nesta quarta-feira em uma sessão marcada para ocorrer às 19h. A análise do projeto depende da apreciação de 38 vetos presidenciais e 4 projetos de lei que trancam a pauta da casa. Hoje, o senador Aécio Neves, do PSDB, disse que, caso o projeto seja aprovado, seu partido ingressará junto ao Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade. Esse instrumento, que passa por análise dos ministros da Corte, tem por finalidade declarar uma lei ou parte dela contraria a Constituição Federal. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. E eu já estava pensando em propor aquele joguinho, onde está o Oli? Onde anda o Aécio? Aí o Aécio apareceu e falou. Agora, para falar a besteira que ele falou, ele podia muito bem ter ficado calado. Porque ele disse que nessa semana tudo indica que o Joaquim Levy vai ocupar o Ministério da Fazenda. E ele comparou isso a um funcionário da CIA ocupando a KGB.
É um inocente. Deixa eu te contar uma coisinha. Aécio, aproveito e conto também para o exaltado Carlos Sampaio, que só dá mancada, né? Pois é, quando participei da primeira reunião do Conselho de Economia da Fiesp, o vice-presidente do Bradesco, Otávio de Barros, fez uma palestra sobre a beleza que era o governo Lula. E naquela palestra eu cheguei à conclusão que o PT tinha descoberto o segredo da permanente vitória eleitoral. Dava dinheiro para o pobre, maioria vota nele. Dinheiro para o banqueiro para segurar e financiar a campanha. O Bradesco está nessa até hoje. A Dilma pediu ao Lázaro Brandão licença para nomear Trabuco, ministro da Fazenda. O Lázaro não pôde permitir, por causa das questões de sucessão, mas indicou o Joaquim Levy. Ô, Aécio, acorda, filho. Depois tem o seguinte, vocês sabem muito bem que essa lei aí, que acaba com todo o rigor fiscal, que institui o calote permanente, esta lei vai ser um veneno mortal para a estabilidade financeira, para o real, para o rigor fiscal. E não há jeito do Joaquim, mãos de tesoura, cortar qualquer coisa, porque a lei vai ser aprovada antes de ele sequer ser anunciado. Vai ser anunciado e não adianta os cortes que ele fizer, porque aí a Dilma já estará autorizada a passar a perna em todo mundo, não tem mais rigor fiscal, não tem mais estabilidade fiscal, não tem mais salário com valor real. Acabou. Agora é farra total. E com uma oposição, com o exaltadinho do Carlos Sampaio e o indigente e negligente e indolente Aécio, meu amigo, nós não vamos a lugar nenhum. Bom, mas de qualquer maneira, quinta-feira eu estou de volta aqui. E amanhã estarei entrevistando o Carlos Mateus, naquela bancada lá. Em Té. Pelé volta a ser internado em hospital de São Paulo. O ex-jogador deu entrada no hospital israelita Albert Einstein na noite de ontem. Segundo o boletim médico, Pelé foi internado para avaliação de rotina e está estável, mas não há previsão de alta. De acordo com a assessoria de imprensa, os exames constataram uma infecção urinária. No último dia 12, Pelé, que tem 74 anos, deu entrada no mesmo hospital após se queixar de dores e passou por uma cirurgia para a retirada de cálculos nos rins, na uretra e na vesícula. A seguir, Papa Francisco pede que a Europa retome postura de liderança global. E a gastronomia do bem. Chefes fazem campanha para incentivar a doação de sangue. Papa Francisco discursa no Parlamento Europeu e na Comissão Europeia. Ele disse que o continente está envelhecido e abatido e pediu que a Europa retome a postura de liderança global. No Parlamento Europeu, o Papa Francisco disse que o objetivo de sua visita a Estrasburgo era trazer uma mensagem de esperança aos europeus, cuja confiança nas instituições foi abalada pela crise econômica. O Papa também pediu medidas para ajudar os milhares de imigrantes que arriscam suas vidas para entrar no continente, dizendo que eles têm que evitar que o Mediterrâneo se torne um grande cemitério. Na Comissão Europeia, Papa Francisco pediu políticas que gerem empregos e melhores condições de trabalho. Disse que não quer uma Europa que gira em torno da economia, mas da sacralidade da pessoa humana. Hoje é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. E para incentivar as doações durante essa semana, 6 renomados chefes de cozinha de São Paulo preparam os lanches entregues aos doadores nos postos da Fundação Pro Sangue. A semana, inspirada na conhecida Restaurant Week, foi batizada de Donation Week. A sala de doações da Fundação Pro Sangue está bem lotada nesta semana. Teve gente que veio até de outra cidade para fazer a doação no Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Carolina, de 26 anos, encarou cerca de 70 quilômetros de Juquitiba, no interior paulista, até a capital. Não importa o tanto de quilômetros que a gente tem que vir e perder o dia, na verdade a gente está ganhando, né? Doando vida para outra pessoa. José Roberto já é doador há 30 anos. Acostumado com a rotina da doação, ele se surpreendeu foi com um lanche que recebeu.
carne seca, ou tá bem diferente hoje o negócio. Tá gostoso, muito bom o lanche. Podia ter todo dia. Todo dia, sempre. Não é à toa que o lanchinho desta semana está diferente. 6 renomados chefes de cozinha prepararam um cardápio especial para incentivar os doadores. Cada dia, um sabor. Hoje foi a vez do chefe Carlos Bertolazzi. O sanduíche tem carne seca, cebola e queijo coalho no pão ciabatta. Os estoques de todos os postos da ProSangue tiveram queda de 25% agora em novembro. E os tipos mais críticos são O negativo, O positivo, A negativo e B negativo. Por isso, a importância de uma campanha como esta agora no final do ano. Segundo o médico especializado em hematologia, Dr. Anésio Vieira, o verão, período de férias e festas de final de ano, é a época em que o número de doações diminui. No entanto, é exatamente neste período onde o consumo de sangue é maior. O número de acidentes também acaba aumentando, o que aumenta o consumo de sangue. Então é ideal que as pessoas, antes de viajar, procurem os bancos de sangue, doem sangue e depois vai viajar tranquilamente. Nossa luta é que seja perene, não tenha picos. Eu dou uma vez, aí vai passar um tempo sem doar. Então que ele venha regularmente doar sangue. Até se diz que se a gente doasse sangue no dia do nosso aniversário, os bancos de sangue não faltaria sangue para ninguém. A Donation Week vai até este sábado. A programação completa da Semana do Doador está no site da Fundação ProSangue. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma boa noite para você e até amanhã.